Como receber os meus primeiros acessos após criar o meu site? Essa foi a pergunta de um inscrito. E hoje eu vou trazer para vocês um vídeo na prática sobre 5 formas de você otimizar e receber seus primeiros acessos após ter terminado, ter criado o seu site aí dentro de qualquer plataforma que você esteja criando conteúdo, ok? Deixa o like, se inscreve aqui no canal. Primeira coisa, a gente fala sobre site aqui no canal, sobre otimização, sobre SEO, sobre criação de conteúdo de forma geral, tá? Então fica à vontade para se inscrever, fica à vontade para comentar, hypar esse vídeo, se aparecer o botãozinho de hypar para vocês. Agora para o que interessa, galera. Primeira coisa, deixa o like, se inscreve, compartilha com o máximo de amigos que você conseguir. Na descrição tem um acesso à plataforma chamada Arvel, é uma plataforma de automação de conteúdo, a gente vai explorar algumas funções dela também hoje. Primeira coisa, antes de criar o nosso site, a gente tem que fazer uma análise de palavras-chave. A gente vai criar um conteúdo sobre o quê? Qual é o tipo de busca que eu faria se eu fosse criar um conteúdo sobre eletricista na minha região? Vou dar um exemplo aqui prático, que é de um site que eu estou criando conteúdo aqui para alimentar para um profissional da área aqui, numa região específica. Notem que já tem alguns acessos aqui, obviamente não vai chegar tudo do dia para a noite, o site é novo, até trouxe um vídeo aqui falando para vocês, ó, foi criado dia 27 de julho, tá? A gente estamos quase chegando a um mês dele, mas nem deu bem um mês, já teve alguns acessos aqui, ó, esse mês aqui, né, se contar, esse mês deu 1.369 acessos. Se contar de forma geral, 1984, tá? Eu não busquei focar em palavras de difícil ranqueamento, tá? Primeira coisa que a gente tem que entender, qual a relevância dessa palavra-chave que eu estou criando conteúdo, qual a dificuldade de eu criar conteúdo nela, tá? Tem algumas plataformas, eu não vou abrir todas elas aqui, mas eu vou dar um exemplo prático aqui, que é para a gente visualizar o volume de buscas nessa palavra-chave. Então a gente poderia colocar aqui, ó, consultar volume de buscas de pesquisa nas palavras-chave. Aí eu poderia vir simplesmente na SEMrush, por exemplo, aqui, ou eu posso fazer de uma forma mais prática, tá? Abre aqui o Gemini, ó. Gemini é integrado ao Google, para quem não sabe, tá? Então eu posso vir no Gemini mesmo, abrir ele aqui e pesquisar aqui, ó, consultar volume de buscas, ó, consultar volume de pesquisa na palavra-chave. Bota aqui, ó, na palavra-chave. Aí tu bota, por exemplo, eu aqui, eletricista em Caxias do Sul, tá? Só dando um exemplo para vocês. Consultar volume de pesquisas, vou botar de busca na palavra-chave e eu vou botar aqui, ó, dificuldade de ranqueamento. Eu dou um enter aqui, ele já identificou que é essa palavra-chave que eu quero. O volume de busca, normalmente ele vai buscar diretamente do Google, tá? Interligado, então não tem problema nenhum. É um volume de busca, ó, é uma busca de intenção comercial alta, então aqui ele já diz. Estratégia, ele já vai dizer a estratégia aqui, que posso linkar as palavras e tudo mais. E verificar o volume de busca. Aqui tem o planejador do Google, né? E o Google Trends também. Mas eu vou tentar solicitar para ele aqui, ó, volume médio de busca. Ele normalmente entrega, tá? Pode acontecer um eventual erro ali, mas normalmente ele faz uma análise aqui, ele já entrega o volume de buscas que tem normalmente, tá? Ó, aqui, ó, de 400 a 600 buscas, tá? O que acontece? O texto exato eletricista varia entre 150 a 300. Obviamente tem que fazer um estudo de caso, tá, galera? Mas estou dando para vocês aqui. Agora, a gente pode botar aqui qual a dificuldade de ranquear um artigo na primeira página. Aí a gente pode estar vindo aqui, até escrever errado. É só uma base, tá, galera? Tem plataformas para isso, tá? Mas eu estou dando um exemplo para vocês que é mais prático. Normalmente a galera tem uma dificuldade de olhar, por exemplo, o SEMrush, né, para verificar a competição. Enfim, verificar como é que faz para verificar o volume de buscas, né? Então, às vezes, fica mais fácil demonstrar utilizando a própria inteligência artificial, tá? Acho que, na prática, eu acho que seria bem melhor, né? Mas, se eu quisesse, por exemplo, vir aqui, ó, e jogasse essa mesma palavra-chave, que é aqui, ó, eletricista em Caxias do Sul. Vou copiar aqui. Vamos jogar aqui, eu botei já que é Brasil e vou fazer uma análise aqui agora, tá? Tem que fazer login. Enfim, vamos pesquisar aqui, ó. Ele já vai dizer aqui o tráfego. Então, aqui tem 10 pesquisas. Mais ou menos, tá? Isso aqui é base, tá, galera? Não significa que é 100% dele, que está aqui uma base. Volume de buscas, aqui palavras-chave relacionadas, então central CPFL, que é obviamente aqui fornecedor de energia, curso de eletricista. Abaixo eu posso ter aqui, ó, 10 melhores eletricistas, são artigos que estão relacionados, tá, ao que eu estou fazendo aqui a palavra-chave. Serviço de eletricista Caxias do Sul, isso aqui é um concorrente, eu poderia simplesmente analisar também. Eletricista 24 horas Caxias do Sul, tem uma página que está se destacando. Eletricistas e encanadores, serviços de eletricistas, e eu acho que esse site não é muito completo, mas enfim, já dá para tirar uma base, tá? Pra gente ver o volume de buscas exatos, tá? Então aqui a gente tem por mês, ó, o mês de junho, teve 10 buscas, um mês
essa palavra-chave específica, tá, galera? Agora, se eu quisesse me aprofundar mais, eu posso vir aqui e tem uma plataforma que se chama Google Trends, tá? Muita gente cria conteúdo para sites se baseando no Google Trends. O que eles fazem? Normalmente, quando o conteúdo é temporal, tá? Que é um tipo de conteúdo que vai durar de um período X ao Y, né? Normalmente é um período curto, tá? Eles criam conteúdo com base nesses Google Trends, tá? Porque aqui é tudo que está em alta dentro do Google, tá? Então, logo teve um volume repentino de buscas num curto período, né? Eu poderia vir aqui diminuir, por exemplo, botar das últimas 4 horas, né? Faz sentido. E colocar aqui para ver qual tipo de conteúdo. Ah, eu quero vir sobre automóveis. Não teve nada, não teve nenhuma alta. Ciências, teve, ó. Então, ó, eclipse solar de 12 de agosto de 2026. Então, provavelmente daqui 2 dias, ó, já teve um volume de 200 buscas, tá? Isso pode ir aumentando, obviamente. Agora, vim clima, epicentro, terremoto, Colômbia. Então teve aqui um volume de buscas alto, baixou. Ah, eu quero de comida. Não teve nada, tá? Estou utilizando o período curto, tá? Agora, se eu vim em compras, ó, bagagem. Então bagagem teve um aumento repentino de buscas, tá? Eu poderia simplesmente criar conteúdo sobre isso, é um conteúdo temporal. Agora, atemporal. Vamos estudar um conteúdo atemporal aqui, explorar. Você vem aqui e coloca a palavra-chave específica. Então, no meu caso, que eu posso colocar como encontrar um eletricista. Posso vir aqui e tentar verificar as pesquisas no Google, tá? Vou pesquisar aqui, ó, botar Google Web, último ano. Provavelmente, como é um micro nicho, não vai ter tanta busca, tá? Não seria como se eu fosse colocar aqui como fazer comida, né? Que seria algo que teria busca provavelmente, né? Então a gente pode vir aqui, ó, normalmente em buscas constantes, né? Aqui ele diz como fazer arroz, receita de comida, como fazer comida japonesa, tá? Então, para quem trabalha com culinária, dá para vir aqui. Não é um micro nicho, então vai ser difícil de estar ranqueando. Agora, consultas em alta, último ano. A gente pode vir aqui, ó, dicas, tá? Cartão de comida boa, como fazer screen, sei lá, de papel. Como fazer comida japonesa, ó. Tá vendo? Sushi. É algo que é de um nicho grande, tá? Então a dificuldade de ranquear vai ser alta. Mas aqui o que interessa para nós? Interessa que a gente tem que entender o que o nosso usuário está buscando. Então eu poderia vir aqui no próprio Gemini mesmo e perguntar para ele quais as palavras-chave relacionadas a... Eu vim aqui, eu vou botar eletricista de novo. Eletricista em Caxias do Sul. Aqui eu estou focando em serviço, tá? Claro, você pode focar em tutorial, em dica, enfim. Ele vai buscar as palavras-chave relacionadas. Então, ele vai sugerir as palavras-chave relacionadas. Principais diretas, tá? Essas aqui já seriam as que eu teria que focar. Se eu quero alcançar esse público, eu tenho que focar nessas palavras-chave aqui. Essas são as principais. Agora, segmentação, tá? Para dar continuidade, o que as pessoas podem pesquisar também. Aqui já tem essas aqui também. Residencial, Caxias do Sul, eletricista predial, eletricista industrial, eletricista comercial, instalador, eletricista em Caxias do Sul. Agora, palavra de serviço específico, tá? Para trocar o fio, para trocar não sei o que, para trocar o disjuntor. E cada um vai ter um tipo de título que a gente poderia estar estudando, tá? Por que eu digo um título que a gente poderia estar estudando? Porque dentro desse conteúdo que a gente vai criar específico, tem que ter essa palavra-chave, tem que ter essa nomenclatura mais próxima disso aqui possível, tá? Dessa forma a gente vai gerar alguns acessos. Outra coisa, o tipo de conteúdo, atemporal ou temporal? Atemporal, eletricista em Caxias do Sul, é um tipo de busca atemporal, vai ter sempre gente buscando. Agora, 5 curiosidades sobre a rede elétrica, isso é um conteúdo temporal, vai chegar um momento que vai zerar os acessos, tá? A não ser que você alimente através de backlink, mas fora isso, vai morrer os acessos depois que passar o hype desse conteúdo, fechou? Outra coisa, linkagem interna, tá? Linkagem interna é uma estratégia muito boa para você que quer ranquear seu site dentro do Google. O Google gosta de sites que mantenham as pessoas dentro dele, assim como eu estou criando um vídeo para vocês aqui. Esse site, né, esse conteúdo, né, não deixa de ser um site, né, um vídeo dentro de um site, que é o YouTube, ele depende de pessoas assistindo ele por um tempo X para que ele seja relevante o suficiente para ele ser recomendado pelo YouTube. Então isso é importante. A mesma coisa do site, tá? O site funciona da mesma forma. A diferença é que o tempo de recomendação de um site vai ser diferente de um tempo de um vídeo, até porque um vídeo pode ter, por exemplo, aqui 12 minutos e um site vai ter um artigo ali de 2 minutos e a pessoa vai ler rápido e vai sair ou vai pular para o próximo artigo. Então isso é importante, vocês têm que ter o watch time aí do seu site, tá? O watch time de site é muito baixo normalmente, então vocês não vão precisar que a pessoa fique horas no teu site, né? Normalmente, quanto maior o tempo que a pessoa fica, melhor. Então, por isso, estratégia de linkagem interna, tá?
Isso aumenta a autoridade do teu site dentro das buscas do Google, tá? O Google consegue fazer uma análise disso. Outra coisa, verifica se teu site está no Search Console, tá? Verifica se ele está dentro do Search Console. Como é que eu posso fazer isso? Posso vir aqui e escrever Search Console. Aí aqui no Search Console, eu poderia simplesmente analisar. Ó, vou olhar aqui o meu site, esse que eu estou criando conteúdo com vocês, ó, e vou fazer uma análise da visão geral dele. Ó, teve 5 cliques, né? Pouco tempo, como a gente sabe. E aqui a gente tem algumas melhorias recomendadas, mas se eu vir em desempenho, eu já consigo ver que a posição média dele é 7,8. Então eu consigo impressões muito boas com base nas buscas e no volume de busca que a gente tem dentro da expectativa esperada, né? Não posso me basear com palavras-chave que têm um alto desempenho ali, por exemplo, música, YouTube, que vão ser palavras que vão ter buscas constantes a todo segundo, tá? Mas aqui, ó, se eu vim aqui e verificar, ó, eu já tenho algumas consultas que eu posso tentar me destacar. Eletricista 24 horas Caxias do Sul foi aqui, ó, me gerou um clique, então eu poderia criar mais um artigo. Páginas, vamos ver que páginas estão sendo recomendadas. Cliques, ó, vamos ver que teve clique. Eletricista Pro, aqui, ó, Eletricista 24 horas, já teve um clique. Eletricista Residencial Caxias do Sul, teve um clique. Troca de fiação, um tipo de serviço, ó, teve um clique. Então isso é algo que gera mais ideias de conteúdo que a gente pode fazer e linkar, tá? O que a gente pode fazer como estratégia? Linkagem interna aqui. Poderia simplesmente pegar esse conteúdo que já está tendo acesso, copiar o link dele, ir lá, criar um conteúdo e aumentar a autoridade dele através de um outro conteúdo relacionado. Se eu estou falando sobre troca de fiação elétrica, eu posso ir lá e criar um conteúdo, por exemplo, sobre troca de disjuntor, o que fazer para trocar, quando trocar um disjuntor. Aí você linka esse conteúdo para dar mais autoridade a ele, tá? Dessa forma vai aumentar o tempo de impressão, o tempo que a pessoa passa na página, consequentemente vai fazer com que as pessoas se mantenham mais tempo dentro do teu site de forma geral, tá? Não num conteúdo específico. Então isso é importante vocês terem em mente, porque isso faz com que o Google te recomende. Se você tentar ranquear em um nicho que tem um grande volume de buscas, normalmente vai ser um pouco mais difícil. Não significa que não vai aparecer, tá? Aparece sim. A gente pode também divulgar através das redes sociais, mas é importante você fazer também, sempre, né, nem que seja de mês em mês, uma auditoria do teu site. Nessa auditoria, você pode também verificar conteúdos desatualizados, utilizando, obviamente, ali o seu próprio painel de criação de conteúdo. Você pode verificar conteúdos que estão direcionando para links quebrados através do próprio painel aqui do Search Console, né? Você vem aqui em páginas, após vir em páginas você desmarca indexados e deixa só os não indexados. Aí você verifica, por exemplo, páginas com erro 404, essas aqui são fatais para o seu site, tá? Então você pode clicar aqui, verificar o que está dando o erro 404, então clicou, você vai verificar que se está com erro 404. Após verificar, se não tiver, né, aqui ele vai dizer a página não está indexada, não encontrado o 404. Então, testa o URL e solicita novamente ali a indexação, tá? Então, testou, não está com R404, você solicita a indexação. Uma forma de melhorar isso aqui, né, para você não precisar ficar vindo toda hora aqui solicitando indexação, tem a Arvol, tá? A Arvol ela tem um sistema aqui de automação de conteúdo, ela tem um sistema de SEO também, e tem a parte ali de indexação, tá? Que é esta parte que eu quero tocar com vocês. Na Arvol, se a gente vir aqui em integrações, a gente faz a conexão do nosso site. Após fazer a conexão com o nosso site, a gente vem no Search Console. Aqui a gente conecta o Search Console ao nosso site e toda vez que lançar uma nova página, um novo post, um novo artigo ali no nosso site ou alguma coisa atualizar no nosso site, eles enviam automaticamente, tá? Através da opção aqui de indexação. Então você vem no URL Indexer. Toda vez que você adicionar um novo URL, automaticamente a Arvol vai enviar seu URL para o Google Search Console. Então isso automatiza muito, né, e muito bem, principalmente para quem trabalha com Blogspot ali, ou algum site que não consiga estar adicionando um mecanismo para indexar, né, para solicitar indexação no Search Console. Se você está cansado de fazer isso, porque eu sei que cansa, você pode utilizar a Arvol para isso, tá? Também tem essa função. Em relação à atualização de conteúdo, você também tem algumas otimizações que você pode fazer nessa auditoria. Na Arvol a gente tem como fazer isso, tá? Dá para fazer tudo de forma manual, tá, galera? Você pode pegar o URL por URL e tá indo lá e enviar, né? Nem aqui, ó, testei, o URL já está disponível. Aí eu venho, por exemplo, aqui em páginas novamente. Eu posso vir aqui no erro 404, vamos ver se tem mais alguma aqui.
Vamos verificar esta. Vamos inspecionar. Vamos ver se está certinho. Vamos testar o URL publicado. Vamos ver se ele está com erro 404 ainda. Ó. Não encontrado 404. Então, se não encontrou, tá certo. Só não está indexando. Mas agora a gente vai testar novamente. A página já está disponível no Google. Então, esse erro está corrigido. Eu posso vir aqui em páginas. Posso verificar a outra página também que está dizendo que está com erro 404. Venho nela, uma por uma, e posso fazer essa inspeção, tá? Vou inspecionar, vou ver se está com erro 404. Não encontrado. Posso solicitar a indexação. Aí ele vai fazer a indexação uma por uma, tá? Na Arvo, obviamente, a gente tendo essa opção aqui de indexação, a gente pode vir aqui e botar mais de um ou deixar por eles de forma automática, tá? Se você está com o seu site conectado aqui, obviamente ele vai solicitar automaticamente sempre que atualizar, tá? Tá com erro 404, ele não indexou. Automaticamente, quando você tiver com esse artigo já corrigido, ele vai solicitar a indexação sozinho. Uma função também que eu acho muito legal, otimização de site, tá? Essa opção aqui na Arvo, né? Tudo que eu estou mostrando a gente pode fazer de forma manual, tá, galera? Entendam isso. Só quero deixar para vocês claro que não é obrigatório usar a Arvo. Estou utilizando porque a gente tem aqui a opção de utilizar ou de não utilizar. No meu caso aqui eu estou utilizando, tá? Mas aqui o que eu quero chegar? A gente tem a opção aqui na Arvo para atualizar os metatítulos, tá? Os metatítulos são aqueles que aparecem quando a gente pesquisa, por exemplo, eletricista Caxias do Sul. Os metatítulos são isso aqui, ó. Isso aqui é um metatítulo de extrema importância que você mantenha ele atualizado para que seu site venha estar aparecendo dentro do Google. Então isso aqui é de extrema importância e de forma estratégica. Se você colocar um título que não tem nada a ver com o seu conteúdo, você vai estar perdendo posições dentro do Google. Então é importante que você sempre atualize isso aí. Metadescrição. A metadescrição ela nada mais é do que essa parte aqui do conteúdo. Ó. Então cada artigo tem uma metadescrição, assim como o teu site também tem. Então é importante que vocês tenham atenção nisso. Vindo aqui também a gente tem a URL canonical. A URL canonical é isso aqui, ó. Quando você vem num artigo, você vai ter aqui a definição dele, tá? Essa parte aqui se chama URL canônica. Ela é o que diz esse conteúdo é de uma região e ele fala sobre eletricista. Para isso que serve a URL canônica. E ele diz também ao Google onde está exatamente essa página, tá? Então isso é, vamos dizer assim, um endereço fixo de onde vai estar o artigo, tá? Isso aí também é importante que ele seja definido pelo Google. Aliás, pelo seu site, né? Também tem aqui texto alternativo das imagens. Eu acho que essa é a parte que mais pega a galera quando a galera está criando conteúdo. A galera se preocupa em criar vários artigos e não se preocupa em otimizar eles, tá? Isso aqui é de extrema importância que você faça, porque quando você cria uma imagem, quando você adiciona uma imagem ao seu conteúdo, você está adicionando um arquivo dentro do seu conteúdo. Esse arquivo, ele precisa ter um nome, tá? Então, quando você vai adicionar o seu artigo, coloca um nome nesse arquivo da imagem. Você também tem a opção do título dessa imagem e também tem o texto alternativo, de extrema importância para você ranquear através das imagens também, beleza? Porque você pode achar que as imagens não dão volume de busca, porém elas dão, elas ajudam o seu artigo a subir posições porque ele está otimizado. Isso aqui normalmente pega muita gente. Links internos. Como eu disse para vocês no começo do vídeo, links internos também são de extrema importância, porque quando você não tem um artigo que linka ao outro, você vai fazer com que a pessoa saia do seu site para acessar um outro artigo que está relacionado, sendo que você poderia recomendar no seu próprio artigo ali ao final, ou no meio, ou ao longo dele, um artigo do seu próprio site relacionado ao que você está falando. Isso aqui também tem na Arvo, dá para fazer de forma automática, a gente consegue aplicar essas otimizações, tá? Você tem que sim atualizar ali e fazer a instalação. Então, no meu caso aqui, ó, eu poderia vir aqui, ó, e estar atualizando aqui para fazer essas sugestões, essas automações ali, tá? Enfim, FAQ, né? O esquema de FAQ. O que é o esquema de FAQ? O esquema de FAQ é basicamente aquelas perguntas que as pessoas fazem quando perguntam ao Google qual o valor de diária de um eletricista? Como escolher um bom eletricista? Isso aqui te dá posições, porque quando você tem esta opção aqui ativa dentro da sua postagem, nem que seja com 2, 3, 4, 5 perguntas que seja, você vai ganhar posições porque você vai estar respondendo uma pergunta, e é algo que é muito comum, né? Quem nunca chegou no Google e perguntou qual o valor de tal coisa, né? Qual o valor de um microfone? Qual o valor de um microfone bom? Qual o valor de uma webcam boa? Né? Então a gente vai ter uma média ali que os artigos definem, né? Então a gente pode utilizar disso para estar ranqueando o nosso artigo. Eu já adicionei meu site aqui, eu posso fazer uma análise. Ó, vamos analisar aqui o meu site. E ele vai fazer uma análise aqui completa, tá? Algo muito legal, né? Ele gasta alguns créditos. E aqui ele já diz algumas otimizações que eu posso estar fazendo, tá? Posso chegar aqui e clicar para aplicar, né?
Então eu posso simplesmente clicar para aplicar ali. Eu vou fazer essa aplicação, ó, vou aplicar com vocês, ó, aplicou 2 otimizações no meu site. Então foram otimizações básicas, porque meu site está totalmente atualizado, né? Eu criei ele do zero já, focando em SEO. E basicamente foi isso que ele conseguiu atualizar no meu site aqui. Óbvio, sites que não têm essa estrutura já pronta vão ter muito mais atualizações aqui. Aqui a gente tem alguns sites, ó, que utilizaram da plataforma aqui, né? Eu tenho acesso ao painel aqui de administrador, porém, alguns sites que utilizaram, de repente não tinha um meta-título, não tinha um URL canonical, tá? Então a plataforma já define e isso faz com que você ganhe algumas posições, tá, galera? Então é importante que você foque nisso, tá? Meta-título é importante, meta-descrição também, porque o meta-título vai dizer, esse conteúdo fala sobre X. Agora, a meta-descrição vai descrever sobre o que ele é, né? Então isso vai fazer com que o usuário clique. A URL canonical. A URL canonical vai dizer para o mecanismo de busca do Google que esse conteúdo é sobre tal coisa, você está em tal lugar e esse artigo está em tal lugar. Então, logo, ele vai falar sobre isso, ele está em tal categoria e você vai recomendar para o usuário X que está buscando tal coisa. Texto alternativo, a mesma coisa, vai definir, né, nos metadados, tá, do artigo que o artigo é sobre tal coisa, através da metadescrição, né, que vai estar no texto alternativo, no título, no nome do arquivo, tá? URL interna, obviamente, para aumentar o watch time do seu site, isso vai te ajudar aí bastante, fechou? Deixa o like, galera, se inscreve aqui no canal, se tiver alguma dúvida, fica à vontade, eu vou deixar o site da Arval aí na descrição para vocês, fiquem à vontade. Se quiserem comentar mais alguma sugestão de conteúdo, fica à vontade mesmo, tá? Que logo eu trago mais vídeos para vocês, fechou? Vamos, galera, até a próxima.